vocês dois aí. E tu, menina, tira a mão do cabelo, visão aí. E aí, Luquinha? Valeu, obrigado. E aí, como é que vai? E aí, Daniel? Sumiu. Esse cara não quer coisa chamada assim, não. Legal, tem que achar. Encher o saco de vocês aqui o tempo todo. Se eu abrir, eu vou largar a câmera. Eu tenho que ver a única chance Senhor de Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tu me deste de estar aqui, frente a esses jovens, para estar falando da tua palavra, Senhor. Que tu esteja me usando nessa noite, para que eu possa estar levando essa mensagem ao coração de cada um aqui, porque tu sabe a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu coloquei várias ilustrações, certo? Por isso que eu precisava da ajuda da nossa tecnologia. E eu não gosto de uma mensagem parada, só vocês me ouvindo e eu falando. Então se prepare para responder algumas coisas que eu vou estar perguntando aqui na frente. Inicialmente, né, a mensagem do Senhor. Nem só de povo viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, parte B. Ok? Passa aí. O que é que vocês estão vendo aí? Pessoas diferentes, raças diferentes. Jovens. O que mais? Uma multidão. Gente branca. Gente branca. Cadê o negro? Várias raças. Mas só tem tudo branco. Bom, a mensagem de hoje, ela tem a ver com massa, não com raça. Aí, Daniel. Quando eu falo a tá palavra tudo massa, embaçando, o que Daniel. vem imediatamente na cabeça de vocês? Massa. Quantidade. Massa, na minha, vem o seguinte. Primeiro eu penso nas meninas que se acham gordinhas e que ficam pensando que estão precisando perder massa ou ganhar massa O Daniel muscular. tá precisando perder uma melancia. Também penso em macarronada. Isso também é massa. Também lembro do Felipe Massa, né, que embora ele não seja como o Ayrton Senna, ele Cigarante. está lá, né, representando o Brasil. Então a gente tem que torcer para ele desistir. Para ele falar, Vai mas não desistir. Vamos torcer pra ele desistir. Mas bom, vamos fazer um pequeno teste, certo? Sobre o que a gente chama no marketing de top mind, que é o quê? É aquela primeira coisa que vem na mente quando é dita alguma coisa. Faça aí, mais. Responda rápido aí. Refrigerante. Barriga cheia. Eu ouvi mais Coca-Cola aí. Não ouvi nem o Guaraná Jesus. Sabor e copo. Canal de televisão. Legendários. Legendários. Gente, chique é outra coisa. Legendários. Home Health. Ah, tá.
Bom, se responderam Coca-Cola, Como e Globo, bem-vindos à massa. Certo? Ah, qual é, cara? O Eu 10 vou tá explicar fora por disso. que acontece isso na mente da gente. Primeira coisa, eu vou tentar explicar o que é que significa massa. Né? Primeiro significado é farinha diluída no líquido formando uma pasta. Isso é massa. Daniel, tá Mistura de água, areia, cimento ou cal. É massa ou argamassa. Corpo sólido compacto. Também é massa. Quem estuda física aqui sabe. Não. Conjunto de uma obra de arquitetura. Também é chamado de massa. Coeficiente de inércia de corpo. Olha a física aí de novo. Ah, É massa também. física até aqui. E na gíria, o que é que a gente diz assim? É massa, cara. É uma coisa boa, né? Massa é bom, Mas o significado principal, passa aí. Aí tinha um significado que eu acabei esquecendo. Passa mais um. Como é que tá É esse significado aí. Conjunto não delimitado de indivíduos considerados fora das estruturas sociais tradicionais e que constituem o objetivo sociocultural de certas atividades, como publicidade, cultura de massa, os ossos. O que quer dizer isso aí, né? Bom, isso aí está quase dizendo que o pessoal que faz parte da massa é burro, mas não é isso exatamente que quer dizer. Mas, na verdade, ele está querendo dizer que não interessa a opinião das pessoas individuais. Né? Quando se fala em massa, eu estou... Quando se fala em massa, nós não estamos considerando a opinião das pessoas como uma pessoa só, e sim a opinião da maioria. Então, é o que prevalece é a maioria. É um conjunto de indivíduos que pensam igual, que agem igual, que têm o mesmo pensamento, o mesmo hábito, os mesmos gostos. Okay? Então, é por isso que eu não faço parte da massa. Não, estou brincando. Mas é sério. Quem já ouviu falar em roupa de marca, nessas coisas assim, né? Logo vem sempre uma marca na cabeça que está sempre em voga. E para isso a gente precisa entender o que é o processo. Passa só uma aí para ver quando eu coloquei. Isso aí é o que acontece lá no cérebro da pessoa que Homer Simpson. Então eu vou explicar o que é o processo de massificação, olhando aí para esse. É o Homer Ninguém Simpson. reconheceu aí quem é, né? O Homer Simpson Tá vendo aí do a Simpsons. massificação? É o Homer Simpson. Todo mundo sabe que aí é o Homer Simpson. Então, o que é uma massificação? É quando as pessoas que não, elas percebendo ou não percebendo, acontecem o quê? O pensamento fabricado. As pessoas passam a ter o mesmo tipo de pensamento. Assediados cegamente pela maioria, a tal da Maria vai com as outras. Tomar a mesma forma, não ter individualidade, ser uma cópia, ser manipulado. No sábado passado, lá na igreja, fui sábado passado, que eu levei a mensagem lá. Não, foi atrasado. Sábado atrasado eu levei uma mensagem sobre o Facebook, o MSN, o Orkut e outros meios de comunicação que nós usamos hoje, né? E especialmente o Facebook, que está aí na cabeça da maioria, e agora o pessoal que tinha Orkut, olha disso. Ixi, Orkut? Ai meu Deus, como se nunca tivesse tido Tá Orkut. fora de moda. Né? Isso aí é o fenômeno da massificação, porque todo mundo agora passou a pensar igual. O Facebook é melhor, o Orkut é o melhor. E todo mundo pensa igual. Né? Então, como é que a gente é influenciado pela cultura de massa? Né? Acontece isso aí, né? O processo de massificação vai diminuindo a capacidade da pessoa raciocinar criticamente sobre as coisas. E chega as informações e você simplesmente aceita sem questionar se isso aí realmente é bom. Eu fiz os meninos lá na igreja questionar. E aí, o Facebook, e o Orkut, o MSN, o blog, o vlog, o canal do YouTube, sei lá, é bom ou é ruim? Ah, é bom. Até que ponto? É ruim. Tem que ter também, até que ponto? Tem que ver, tem que pesar. Não pode ficar assim, não. Passa aí mais um. O que é que vocês estão vendo aí? Alguém sabe o que é aquilo ali lá no canto ali? E esse aqui do meio? O Pânico na TV, cara, era massa. Não é assim, não?
Não sei, não quero saber. Luan Santana. Quem é essa aí com o negócio preto? Leite de gado. Ok. Tem legenda aí? Tem alguma coisa escrita? Nome das pessoas? Como é que vocês sabem então? Sacomé, né? Sacomé. Cultura de massa é isso aí, gente. Cultura de massa é os fenômenos que são julgados como preferidos por um consenso informal. Quem foi que disse que o Luan Santana era preferido? Um dia você acordou e pensou que gostava das músicas do Luan Santana, mas por quê? Porque todo mundo ouve. Né? Às vezes você está com uma musiquinha na cabeça que não é nem um pingo cristão, como a do Luan Santana, né? Que não diz assim coisas ruins de todo, né? Não falam nada como alguns forrós que tem por aí, mas também não falam nada de Deus. Aí já sei o diabo que está botando na minha cabeça, essa música de mim. Será que é só isso? Também, né? Mas vamos ver por outro lado aí. Na verdade, a culpa é da mídia de massa, que é o quê? TV, rádio, internet, que é o que eu estava falando para os meninos sobre esses meios de comunicação que nós temos hoje, rapidíssimos, e que todo mundo começa a pensar parecido. Então, isso é que produz o que a massa quer ver, quer ouvir, quer ter ou ser. Guarda esse dedo para depois que eu vou levar ele. Existem pessoas que cantam igual ou parecido com ele que não são famosas. Por que ele foi escolhido? O que ele tem de melhor? Porque a menina achou ele um gato. Que canta lá na esquina aqui de Timon e que canta as músicas parecidas. Por que esse daqui de Timon não é famoso e esse Luan Santana é? Por que a Lady Gaga é famosa e, sei lá... As imitações. A cover. A Betânia lá da nossa igreja, galera, não é famosa. Por quê? Por que a Alana não é famosa? Você é famosa aqui na igreja. Seria porque a mídia coloca e produz o que ela quer que as pessoas gostem. E aí, de tanto você ouvir as músicas, você acaba gostando. Se ela vai ser legal. Faça aí mais um. Isso aí é o que faz um produto, certo? Olha só, Então, esse celular é uma marca da mídia, aí gente, ó. muitos, né? Saca só. General Motors, aquela maçãzinha é o quê? Apple. Essa marca aqui. Mercedes-Benz, Windows XP. Então, N empresas estão envolvidas com a massificação das pessoas. Elas estão Daniel. para que Ei, Daniel. as pessoas gostem do que eles produzem. As propagandas não são nada mais do que isso. Né? De repente você chega em casa e vê uma propaganda de um super carro, agora eu esqueci qual é o carro, mas é uma propaganda que está rolando agora aí, que o cara está esperando um amigo dele em casa, e aí o cara chega aí, no início da propaganda diz assim, para você, aí passa o carro. Para os outros, aí acende luzes, toca uma música e tal, e ele chega, buzina na porta, o cara olha assim, senta no sofá e rapaz, fulano está demorando, vou ligar para ele. Aí liga dentro do carro, só faz dizer assim, ligar para fulano, aí o carro liga sozinho. Aí o cara escuta lá em cima o celular tocando, olha, vê que é o amigo que está lá embaixo esperando e diz, eu não vou. E a propaganda acaba aí. Em outras palavras, eu não vou porque eu estou com inveja do meu amigo, porque ele tem um carro e eu não tenho. Porque ele tem esse carro que está sendo lançado agora e eu não tenho. Só que a massificação, com aquele cérebro lá pequenininho do Homer Simpson, faz com que a gente não se atente a isso. Aí olha para a propaganda e diz, olha que massa! Literalmente, massa. Passa mais um. Agora eu cheguei em características do crente de massa. Né? Porque assim, nós estamos falando de massificação de uma maneira geral, mas nós somos o que aqui? Geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. Né? Nós somos um povo de Deus. Então, quais são as principais características do crente de massa? Esquentador profissional do banco da igreja, não ministra louvor e adoração, ele toca uma música bonitinha, decorada. Já se acostumou com o período de louvor e canta da boca para fora, às vezes ele está bem aqui. Adorar a Deus, ele está pensando, meu Deus do céu, quando eu chegar lá em casa eu vou fazer o quê? E está cantando, mas a cabeça
Então, está em busca da bênção de Deus e não do abençoador. Eita, eu vou para a igreja hoje porque eu preciso daquela bênção, eu tenho que receber. E Deus? Será se você já se perguntou se Ele quer dar essa bênção que você está procurando? Bênção para Ele é bem material e não a fantástica de presença de Jesus em sua vida. Ele até se esquece que por ele estar respirando já é uma bênção. Por ele estar andando com os pezinhos dele para vir para cá na igreja é uma bênção também, porque tem muita gente que não pode fazer isso. Então, ele já se acostumou ao seu estilo de vida cristã. O último testemunho da vida dele é de anos atrás. Você chega para ele e diz assim: Fulano, me diga aí, qual foi a última vez que aconteceu na sua vida? Rapaz, quando eu me converti, ó. Quando foi? Em 1915. 1915, irmão. Minha gente, nós estamos em 2011, né? Vamos pensar aí nas outras bênçãos. Será que não tem uma bênção melhor não? Você não acordou hoje? Não veio para a igreja, tomou banho, tinha água na sua casa? Você tem uma roupa para vestir, tem uma casa, tem uma cama ou uma rede para dormir? Isso aí tudo já é uma bênção. Aliás, várias. E leitura bíblica? Será que se faz o crente de massa? Que nada, ele prefere ouvir pregações e leitura. Não, vou mesmo para a igreja aqui, porque essa letra é muito pequena. Desculpa. Essa letra é muito pequena, não consigo ler não. Eu vou lá para a igreja, pelo menos eu escuto o que vão dizer lá, e aí eu fico fazendo os estudos com os irmãos e tudo e pronto. E aí já se acha que cumpriu a obrigação com Deus. Eu me lembrei agora uma fala de um filme que a gente assistiu lá na igreja, não foi mesmo? Que fala sobre em seus passos o que faria Jesus, e o pastor está muito revoltado da vida no início do filme. Aí ele diz assim, alguém pergunta no meio: pastor, já terminou a pregação? Ele: já, pode ir para casa, você já cumpriu sua obrigação com Deus. Né? Tem muita gente que chega na igreja com esse pensamento. Olha o que acontece aí com o crente da massa. Vocês estão reconhecendo alguma foto aí? Eu coloquei 3 fotos do meu arquivo pessoal, tá? E outras que estão rolando aí na rede. Essas duas de cima e mais essa do canto são a nossa Máscara de Jesus, Terezinha e Timon, viu? As duas versões comigo. E embaixo tem um show de atração, no meio também. Então, crente da massa. Como assim, né? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual é a visão que alguém que não conhece a Deus tem quando vê os evangélicos no Brasil? O que é que vocês acham? Eu me pergunto isso às vezes. Eu estive esse ano nas 2 versões da Marcha para Jesus, e quem tem internet, quem pode acessar blog, porque eu tenho blog, eu escrevi nas 2 vezes coisas boas e coisas ruins, porque eu sempre gosto de ver os lados bons e ruins das coisas. E eu vi muita coisa ruim nas 2 versões. Não sei qual foi a pior. E vocês acham que é uma pessoa não crente que vai para um evento desse, com que tipo de impressão? Será que elas ficam: nossa, fulana de tal que me chamou é tão abençoada, olha que coisa linda aquela dança ali sensual que ela está fazendo na calçada? Será que eles pensam isso? Olha que legal, estão dançando lá na louvadeira, praticamente não sei nem fazendo o quê, se agarrando ou não sei. No meu post que eu fiz sobre a marcha de Timon, eu até comentei assim, né? Daqui a pouco eles estão na pegação gospel, porque tudo é gospel hoje. Até a pegação vai ser gospel agora. Então, a minha segunda pergunta é: o que é que vocês vão fazer a respeito disso? Ou vocês acham que não tem obrigação nenhuma? Não, eu já estou aqui na igreja, não tenho mais nada a fazer com isso. Não? Se você está feliz com a sua vida cômoda de crente, eu estou aqui para chacoalhar vocês e dizer o seguinte: acordem, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos quer fazer a vida de vocês uma bomba na mão dele. Ele não quer que vocês simplesmente venham para a igreja dia de domingo,
ou dia de sábado, ou sei lá, no culto de quinta-feira, culto de oração, e pronto. E aí lá na escola eu estou lá contando piada, vendo um videozinho de meninazinha tirando a roupa dentro da escola, sei lá. Gente, o papel de vocês é impactar o mundo. O início dessas marchas aí tinha um objetivo de impactar o mundo. Hoje virou trio elétrico gospel. Alguns anos atrás surgiu uma onda de adoração. Era a moda dizer geração radical, geração extravagante, geração apaixonada pelo Pai, geração que adora ao Pai, geração profeta, geração ungida e etc. Isso faz muito tempo não, tá? Eu não sou tão antigo assim. Isso está com... Eu tinha 15 anos, né? Quando começou essa história. Mas é sério. Eu estava lá no meio também, correndo, pulando, brincando. Aleluia, levantando as mãos. Época, eu coloquei aqui alguns. David Pina, Diante do Trono, Santa Geração. Muitos jovens batiam no peito, choravam e diziam: eu faço parte dessa geração. E em ministração de grupos de louvor, adoravam, choravam, pulavam, corriam, se jogavam no chão. Minha gente, um dia desse eu fiquei traumatizada. É sério, eles estão levando isso tão no dente, que eu vi uma cena que eu fiquei: nossa, caramba, ainda bem que eu já sou evangélica. Se eu não fosse, eu não ia crescer nunca. Chorando, se debatendo no chão. Gente, tudo bem que Deus é um Deus sobrenatural, mas lembre-se daquele versículo que diz: o que a mão direita faz, que a esquerda não saiba, né? Ou então, se você vai orar, quando os discípulos perguntaram: Jesus, quando eu for orar, aí ele vai lá para o seu quarto, fecha a porta e fala: você é Deus, porque você tem que mostrar para os outros que está lá em santidade. Vocês estão fazendo, quem faz isso, né? Está fazendo igualzinho aqueles fariseus que vão lá botar a oferta lá na frente para todo mundo ver quanto eles depositaram de oferta, e na verdade no coração deles eles estão com os sepulcros caiados. Não pode ser assim. Aí a minha pergunta é: cadê esse povo que batia no peito? Cadê? Muitos, se você for pegar o histórico, às vezes se desviaram. Ah, mas se desviaram porque estavam mentindo? Não. Porque quando você mexe com o sobrenatural de Deus, quando você quer agir de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes você se engana, e aí é que o inimigo pega e puxa você pelas pernas. É por isso que você tem que estar firmado na palavra. E aí que muita gente nessa geração aí que batia no peito está lá fora hoje. Então vamos ler o Salmo 24, que eu deixei vocês aí com a Bíblia aberta. Eu vou ler completo, vocês acompanham, tá? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E eu vou aqui destacar o versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Fé, gente, não é emoção. Fé não é razão. Fé é simplesmente crer, é sentir. É Deus que move o Espírito dentro da gente.
É Ele que bota o Espírito Santo do nosso lado para incomodar quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque quando a gente tem o conhecimento, ele incomoda mesmo. E é por isso que tem muita gente que não quer ler. Porque na hora que lê, o Espírito Santo dá uma alfinetada. Está vendo o que tu está fazendo? E aí, né, não vou ler isso aí não, porque, enfim, é melhor ouvir só os estudos mesmo. Tá melhor. Então, Deus tem um chamado sobre a sua vida. E o chamado não é só para você ir fazer missões lá na África, não. O chamado tem vários tipos de chamado. Né? Deus coloca esse chamado e você que escolhe se vai cumprir esse chamado. Sentadinho aí no banco da igreja, ou não vai cumprir de jeito nenhum. Não, já estou me abençoando aqui, está suficiente. Não podemos esquecer que Deus mandou a gente ir. Então a gente tem que ir. Mesmo que não seja viajando na paráfra, mas nós temos que cumprir o principal mandamento que ele deixou quando ele foi embora. Ele disse: vão e preguem para todo mundo. E quando vocês pregarem para todo mundo, aí eu volto. Então, minha gente, tem muita gente atrasando a volta de Jesus. A gente ainda está aqui por causa desse pessoal que não quer sair. Ficam aí sentados nos bancos, afastelados. Às vezes não estão nem ouvindo a mensagem, nem a pregação, não estão se edificando nem a si mesmo, imagina os outros. Mas Deus manda ir, mesmo que você não tenha segurança. Procure, busque, estude. Vá, fale com o líder da sua igreja. Cumpra o seu chamado, seja cantando, seja tocando, seja falando. Fazendo qualquer coisa. Às vezes só abraçando uma pessoa você já está cumprindo o chamado de Deus. Sabia que tem gente que tem o dom de consolar as pessoas? Às vezes a pessoa vai e fala exatamente o que você precisa. Porque Deus coloca isso na boca das pessoas que têm esse dom. Não precisa você estar pregando exatamente não, você também prega com suas atitudes. As suas ações. Tem uma música do Fruto Sagrado que diz, né? O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Por que ser um cristão normal se eu tenho um Deus sobrenatural? Passa aqui. Essa aí, gente, é a marca que eu pretendo seguir. Não é nenhuma daquelas outras marcas que apareceram, não. Por isso que eu disse que eu não sigo a massa. Vocês seguem a massa? Não. Essa marca aí, ó. Quem assina a marca ali, ó? Jesus. Então, gente, saiam dessa massa de crentes normais, porque Jesus tem muito a fazer na vida de vocês. Só é vocês se exporem a Ele. E isso, para isso precisa de coragem também, porque às vezes você tem sempre aquele pecadinho que você não quer. Não, eu tenho uma cesta de 20 maçãs, eu vou dar todas as maçãs para Deus, mas eu gosto tanto de maçã. Só umazinha, só essa daqui escondida, ninguém vai ver. Eu já dei 19 aí para Deus. Mas, minha gente, uma maçã guardada, escondida. Vocês já sentiram o cheiro de uma maçã podre? Tem um determinado momento que todo mundo vai perceber que você está com essa maçã. Nenhum pecado fica oculto. Nenhum. Uma hora ele aparece. Você acha que está escondendo. Mas daqui a pouco começa a feder dentro do seu bolso e todo mundo que chegar perto de você vai perceber. Entregue todos os pecados a Deus. Todos eles. Não fique com nenhum. Exponha sua vida totalmente para Ele. Jesus, Ele é apaixonante. Essa palavra tem gente que não gosta de usar, porque remete à paixão, né? E paixão é meio sem noção, sem direção. Mas, minha gente, a fé também não tem razão, não. E a gente simplesmente tem que amar Jesus e pronto. Sem questionar. E esse amor é mais forte que a morte, certo? Ele venceu a morte para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nessa igreja falando. Eu coloquei ali o versículo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. João 4, 23. Só que o próximo versículo, passa aí mais um, eu quero que todo mundo leia junto. No 3. 1, 2,
eu tenho certeza. Pois, meus irmãos, era essa mensagem que Deus me tocou para que eu passasse para vocês. Quando os meninos me convidaram, eu pensei em trazer a mensagem que eu levei para eles, né? Que fala sobre a internet, sobre os cuidados que a gente tem que ter com o Facebook, o MSN, o Orkut e todos os outros meios que a gente usa e que se expõe tanto. Tem que ver a maneira de se expor, né? Ver exatamente o que é que a gente está expondo, que tipo de testemunho a gente está dando, porque a gente não pode vigiar quem está vendo o que a gente escreve, o que a gente coloca, as fotos. Então, só que Deus me mostrou hoje, quando eu estava fazendo o devocional, essa outra mensagem que também não deixa de ser relacionada a isso. Nós temos que ter cuidado com a massificação, com essa mania que a gente tem de não questionar, de simplesmente aceitar as coisas que vêm do jeito que vem com nós. A gente tem que questionar, sim. E não tem que ter medo também de dizer o que a gente pensa quando está relacionado ao que tem aqui nesse nosso manual ou não. Existe uma frase no mundo que diz assim: não, a vida não tem manual. Tem. A gente tem um manual dela aqui. Só que ninguém quer ler manual, né? Nem no mundo. Mas nós aqui temos que fazer a diferença. Amém? Amém. Vamos orar.